Se você era jovem nos anos 1970, você se lembra da primeira vez que alguém lhe ofereceu um comprimido pequeno, branco e redondo, marcado com aqueles 3 números como um código secreto. 714. Você sabia o que significava sem ninguém explicar. Isso não era cocaína, a droga estimulante da escolha da elite glitterati do Estúdio 54. Não era maconha passada em círculos preguiçosos, em shows de rock. Era algo diferente, algo que não prometia energia, mas escapismo. Não excitação, mas uma dissolução eufórica, quente e absoluta. Quaaludes, ou, como eram conhecidos no submundo das discotecas, Disco Biscuits. Ludes, Lemons, vitamina Q, tome 1. E 30 minutos depois, as arestas do mundo se suavizariam. Suas ansiedades derreteriam, seu corpo se sentiria sem peso. Muitos usuários descreveram uma intensa confiança sexual, um despojamento de inibições que parecia liberdade. Misture com um copo de vinho, uma prática chamada luding out, e a sensação se intensificava em algo próximo ao êxtase. Para toda uma geração que chegava à maioridade no final dos anos 1960 e 1970, os Quaaludes representavam algo que a cultura estava desesperadamente buscando. Umas breves férias da realidade, que não pareciam perigosas. Afinal, era prescrito por médicos, fabricado por uma empresa farmacêutica legítima. Quão perigoso poderia ser? A resposta, descobriu-se, era muito. Pessoas tomavam nas festas e nunca mais acordavam. Motoristas sob efeito de Mandrax, a versão britânica, se chocavam contra ônibus, matando passageiros. A linha entre a euforia desejada e a depressão respiratória que levava ao coma era assustadoramente fina, especialmente quando o álcool estava envolvido. E depois havia os usos mais sombrios. A droga que tornava as pessoas desinibidas também as tornava vulneráveis. As pílulas do amor se tornaram uma ferramenta de predadores. Décadas depois, Bill Cosby admitiria em tribunal ter obtido Quaaludes com a intenção de sedar mulheres antes de agredi-las. Mas em 1965, quando a empresa farmacêutica William H. Horrer lançou os Quaaludes no mercado americano, nada disso era conhecido. A droga havia sido testada, os médicos acreditavam que era mais segura que os barbitúricos, os sedativos perigosos, que deveria substituir. Os pacientes relatavam que funcionava melhor do que qualquer outra coisa que tivessem tentado. Por um breve momento, os Quaaludes pareciam um verdadeiro avanço médico. O que ninguém entendia era que a eficácia da droga, sua capacidade de induzir um relaxamento tão perfeito, era precisamente o que a tornaria impossível de controlar. Os Quaaludes funcionavam bem demais. Esta é a história desse paradoxo. A ascensão de uma droga milagrosa, a explosão de um fenômeno cultural, o pesadelo corporativo de uma empresa farmacêutica, assistindo seu produto se tornar infame, e finalmente a estratégia sem precedentes da D, que realmente funcionou. A única vitória genuína na guerra contra as drogas. Esta é a ascensão e queda dos Quaaludes, do Estúdio 54, a droga mais procurada pela D. Em 1951, em um laboratório de pesquisa em algum lugar da Índia, 2 químicos estavam perdendo uma guerra contra mosquitos. Indra, Kishore, Kicker e Said não estavam trabalhando para uma grande empresa farmacêutica ou buscando glória. Estavam simplesmente tentando resolver um dos problemas mais persistentes do mundo em desenvolvimento. A malária. A doença matava milhões, devastava comunidades, e apesar de décadas de pesquisa, tratamentos eficazes permaneciam frustrantemente elusivos. Então eles fizeram o que os químicos fazem. Sintetizaram compostos, testaram-nos, documentaram seus fracassos, e continuaram buscando algo que pudesse funcionar. Um desses compostos era a metacoalona, uma estrutura química pertencente à classe das quinazolinonas. Parecia promissor no papel. A estrutura molecular sugeria que poderia interferir no ciclo de vida do parasita da malária. Eles misturaram, testaram e esperaram para ver se seria eficaz contra a doença. Não foi. Como medicação antimalárica, a metacoalona foi um fracasso completo. O composto não afetou a malária, mas algo mais aconteceu durante aqueles testes iniciais. Algo que os pesquisadores anotaram cuidadosamente em seus registros de laboratório. Os sujeitos do teste estavam ficando muito relaxados. Não apenas calmos, não apenas sonolentos, algo mais profundo do que isso. O composto parecia induzir uma sedação profunda, um relaxamento muscular, um aquietamento do sistema nervoso, que ia além de qualquer coisa que tivessem visto antes. Isso era interessante, mas em 1951, não era obviamente valioso. O mundo não estava procurando outro sedativo. Os barbitúricos, drogas como fenobarbital e pentobarbital, já estavam amplamente disponíveis para sono e ansiedade.
funcionavam. Os médicos os prescreviam rotineiramente. O mercado parecia satisfeito. Mas os barbitúricos tinham um problema que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Era fácil tomar uma overdose. A diferença entre uma dose terapêutica e uma dose letal era frequentemente pequena. As pessoas adormeciam e nunca mais acordavam. Nos anos 1950, overdoses de barbitúricos, acidentais e intencionais, era uma preocupação significativa de saúde pública. Então, quando Kecker e Zaire publicaram suas descobertas sobre as propriedades sedativas da metaqualona, em 1955, pessoas na indústria farmacêutica prestaram atenção. Aqui estava um composto que parecia oferecer efeitos sedativos semelhantes aos barbitúricos, mas potencialmente com uma margem de segurança mais ampla. A janela terapêutica, a diferença entre uma dose que funciona e uma dose que mata, parecia maior. Pelo menos era isso que as pesquisas iniciais sugeriam. Em 1962, a fórmula química da metaqualona havia chamado a atenção da Wallace Antirna, uma empresa química e farmacêutica nos Estados Unidos. Eles viram potencial comercial, registraram uma patente e começaram o processo de desenvolver a metaqualona em um medicamento comercializável. Mas foi outra empresa farmacêutica americana que verdadeiramente transformou a metaqualona de um composto químico obscuro em um nome conhecido. William H. Roher, Inc., com sede em Fort Washington, Pensilvânia. A Roher era uma empresa farmacêutica estabelecida com um histórico de sucesso. Tinham construído sua reputação em um produto do qual você provavelmente já ouviu falar, Maalox, o antiácido. O nome Maalox vinha de seus ingredientes, hidróxido de magnésio e alumínio. Era direto, memorável e sugeria o que o produto fazia. Proporcionava alívio. Quando os executivos da Roher olharam para a metaqualona em meados dos anos 1960, viram uma oportunidade. O mercado de sedativos e auxiliares de sono era enorme. Os americanos estavam ansiosos. Não conseguiam dormir. Queriam ajuda. E aqui estava um composto que parecia oferecer essa ajuda sem os riscos mortais dos barbitúricos. Mas precisavam de um nome, algo que transmitisse segurança, relaxamento, alívio, algo que se encaixasse em sua identidade de marca. Chegaram a Quaalude, uma palavra composta que misturava quiet quieto e interlude. O nome sugeria exatamente o que a droga prometia, uma pausa pacífica do barulho e do estresse da vida moderna. E assim como Maalox, o nome apresentava aqueles AS duplos distintos que se tornaram parte da assinatura da marca Roher. Foi um gênio do marketing. O próprio nome era calmante. Em 1965, o Quaalude chegou ao mercado americano como um medicamento prescrito para insônia e ansiedade. Cada comprimido continha 300 mg de metaqualona. As pílulas eram pequenas, brancas e redondas. A Roher as carimbava com Roher 714, um identificador simples que eventualmente se tornaria lendário na cultura das drogas. Mais tarde, quando a Lehman Company assumiu a fabricação em 1978, tomaram a decisão calculada de manter o número. As pílulas se tornaram Lehman 714, mantendo o reconhecimento de marca que o número havia alcançado nas ruas, aquele código de 3 dígitos, 714, sobreviveu à transferência corporativa e se tornou mais famoso do que qualquer um dos nomes das empresas. O identificador de rua universal, para Quaaludes, a recepção inicial foi exatamente o que a Roher havia esperado. Os médicos ficaram impressionados. Aqui estava um sedativo que ajudava os pacientes a dormir sem os efeitos nocaute pesados dos barbitúricos. Os pacientes relatavam que acordavam se sentindo mais revigorados, menos grogue. A droga parecia funcionar na dose prescrita, e o risco de overdose acidental parecia menor. Em 1965, a metaqualona já havia se tornado o sedativo mais comumente prescrito na Grã-Bretanha, onde era vendida sob nomes como Malcedi, Malcedin e Renoval, uma versão europeia chamada Mandrax, que combinava 250 mg de metaqualona com 25 mg de um antihistamínico, chamado difenidramina. Era comercializada pelos laboratórios Russell e se tornou extremamente popular. Nos Estados Unidos, a ascensão do Quaalude foi ainda mais dramática. As prescrições aumentaram constantemente durante o final dos anos 1960. Em 1972, era o 6º sedativo mais vendido na América. Em 1973, os médicos estavam escrevendo mais de 34 milhões de prescrições de Quaalude anualmente. 34 milhões de prescrições para uma única droga. Para entender quão notável isso é, considere a população dos Estados Unidos em 1973. Cerca de 212 milhões de pessoas. Isso significa que em um único ano, aproximadamente 1 em cada 6 americanos
recebeu uma prescrição de Quaalude. Os médicos não estavam apenas prescrevendo ocasionalmente, estavam prescrevendo constantemente, com entusiasmo, com confiança de que estavam ajudando seus pacientes com medicamento seguro e eficaz. E para uso médico legítimo, o Quaalude genuinamente era eficaz. Pessoas com insônia crônica encontravam alívio. Pacientes com transtornos de ansiedade relatavam que o medicamento os ajudava a funcionar. Ao contrário dos barbitúricos, que podiam deixar os usuários se sentindo de ressaca e cognitivamente prejudicados no dia seguinte, os Quaaludes pareciam mais suaves. A sedação era suave. O relaxamento muscular era agradável. Os usuários descreviam se sentir calmos sem se sentir estupefatos. Tanto a Horrer quanto mais tarde, a Lehman, a empresa que assumiria a fabricação em 1978, genuinamente acreditavam no Quaalude como um produto médico. Não eram traficantes de drogas cínicos. Viam-se como fornecedores de uma opção terapêutica legítima para pessoas que precisavam de ajuda para dormir e controlar a ansiedade. Mas algo mais estava acontecendo silenciosamente. No início, nos bastidores desse sucesso médico legítimo, pessoas que tomavam Quaalude para insônia ocasionalmente descobriam algo inesperado. Se você lutasse contra a sedação, se resistisse à vontade de simplesmente adormecer, a droga produzia um tipo de experiência completamente diferente. Em vez de inconsciência, você obtinha euforia. Em vez do sono, você obtinha uma sensação quente e brilhante de bem-estar. Suas inibições derretiam. Seu corpo se sentia solto e agradavelmente pesado. Muitos usuários relataram experiências sensoriais aprimoradas, particularmente excitação sexual e prazer. Essa descoberta não aconteceu em um laboratório. Aconteceu em quartos, em festas, em dormitórios universitários. Espalhou-se boca a boca. E no final dos anos 1960, a metaqualona estava começando uma segunda vida, não como medicamento, mas como droga recreativa. A indústria farmacêutica não antecipou isso. Haviam conduzido ensaios clínicos focados nas propriedades indutoras do sono da droga. Mediram quão rapidamente os pacientes adormeciam e quão bem dormiam durante a noite. O que não mediram, o que não tinham razão para medir, era o que aconteceria se alguém intencionalmente ficasse acordado depois de tomar a droga. Essa lacuna no entendimento se provaria catastrófica. Para entender como os Quaaludes se tornaram um sucesso comercial tão massivo no mercado farmacêutico legítimo, você precisa entender o que estavam substituindo. Os barbitúricos haviam dominado o mercado de sedativos por décadas. Drogas como Seconal, Nembutal e Luminal eram prescritas rotineiramente para tudo, desde insônia até ansiedade e transtornos convulsivos. Funcionavam deprimindo o sistema nervoso central, essencialmente, desacelerando a atividade cerebral até que você adormecesse ou se acalmasse. O problema era que os barbitúricos eram perigosos. A diferença entre uma dose que te fazia dormir e uma dose que parava sua respiração era frequentemente apenas algumas pílulas. Quando os anos 1960 chegaram, overdoses de barbitúricos, acidentais e intencionais, eram alarmantemente comuns. Salas de emergência as viam regularmente. Legistas as documentavam em relatórios de autópsia. A comunidade médica sabia que tinha um problema, mas não tinha uma alternativa melhor até que a metaqualona chegou. A pesquisa inicial sobre a metaqualona sugeria que tinha uma vantagem crucial sobre os barbitúricos, uma janela terapêutica mais ampla. Em linguagem simples, isso significa que a diferença entre uma dose útil e uma dose mortal parecia ser maior. Você teoricamente poderia tomar muito Quaalude e sobreviver, enquanto tomar muito Seconal poderia te matar. Essa aparente vantagem de segurança se tornou central para o marketing do Quaalude, embora as empresas farmacêuticas tivessem que ser cuidadosas. As regulamentações de publicidade de medicamentos eram mais rigorosas do que muitas pessoas percebem. Mesmo nos anos 1960, as empresas não podiam fazer afirmações selvagens. Precisavam de evidências, mas podiam enfatizar a eficácia da droga e sutilmente posicioná-la como uma alternativa moderna. Medicamentos mais antigos e problemáticos. Os representantes de vendas da Horrer visitavam consultórios médicos armados com estudos e dados, apontavam a eficácia do Quaalude em ensaios clínicos, discutiam o perfil de risco reduzido em comparação com os barbitúricos, enfatizavam que os pacientes relatavam menos efeitos colaterais e menos sensação de ressaca no dia seguinte. Para médicos tentando ajudar pacientes a dormir sem IX-Pelos, há riscos desnecessários. Essa era uma informação convincente. E, crucialmente, relatórios iniciais sugeriam que o Quaalude tinha menor potencial de dependência do que os barbitúricos. A pesquisa parecia mostrar que os pacientes podiam tomar a droga por semanas ou até meses, sem desenvolver o tipo de dependência física severa que os barbitúricos criavam. Quando os pacientes paravam de tomar Quaalude,
os sintomas de abstinência pareciam mais leves. Agora sabemos que isso não era verdade. Os Quaaludes eram altamente viciantes, mas em meados dos anos 1960, isso ainda não era aparente. A droga era muito nova. Padrões de uso de longo prazo não haviam emergido, e as empresas farmacêuticas, operando com os dados que tinham, genuinamente acreditavam que estavam oferecendo uma alternativa mais segura. Os médicos também acreditavam. Revistas médicas publicavam críticas positivas. Conferências profissionais apresentavam apresentações sobre os benefícios da metaqualona. Dentro da comunidade médica, o Quaalude desenvolveu uma reputação como um sedativo moderno, eficaz e relativamente seguro. Era exatamente o que os médicos vinham pedindo. Uma maneira de ajudar os pacientes a dormir sem os riscos mortais dos barbitúricos. O mercado britânico abraçou a metaqualona ainda mais rápido que o americano. Em 1965, no mesmo ano em que a Roher lançou o Quaalude nos Estados Unidos, a metaqualona havia se tornado o sedativo mais amplamente prescrito na Grã-Bretanha. Os pacientes lá a conheciam principalmente como Mandrax, o produto combinado, que incluía um antihistamínico. A lógica por trás da adição do antihistamínico era sólida. A difenedramina, o mesmo ingrediente do Benadryl, tem seus próprios efeitos sedativos. Combinada com a metaqualona, deveria proporcionar benefícios de sono aprimorados, enquanto potencialmente reduzia a dose de metaqualona necessária. Em teoria, isso tornaria a droga ainda mais segura. Na prática, apenas tornou os efeitos recreativos mais intensos. Mas em 1965, o uso recreativo ainda não estava no radar de ninguém. Os executivos farmacêuticos estavam focados na penetração de mercado, números de prescrições e receita. Os médicos estavam focados em ajudar os pacientes. Os pacientes estavam focados em finalmente ter uma noite decente de sono, depois de anos lutando contra a insônia. O modelo de negócios funcionou lindamente. O Quaalude não era apenas eficaz, era lucrativo. As vendas da Roher subiram constantemente. Os números de prescrições cresceram mês após mês. No início dos anos 1970, o Quaalude havia se tornado uma das drogas mais prescritas na América, em sua categoria. As margens de lucro eram saudáveis, embora não espetaculares. Sedativos e auxiliares de sono tipicamente não comandavam os preços premium de medicamentos revolucionários ou drogas que salvam vidas. Mas o volume compensava as margens modestas. Quando os médicos estão escrevendo 34 milhões de prescrições por ano, mesmo lucros modestos por pílula, somam uma receita significativa. Mais importante, o Quaalude se encaixava perfeitamente na identidade de marca da Roher. Assim como o Malox proporcionava alívio da acidez estomacal, o Quaalude proporcionava alívio da ansiedade e insônia. A empresa podia se comercializar como fornecedora de soluções para problemas comuns do dia a dia. Não era medicina exótica, era ajuda prática para pessoas normais vivendo vidas estressantes. A publicidade dirigida a médicos, não consumidores, como as regulamentações exigiam, enfatizava essa normalidade. O Quaalude não era para os gravemente doentes mentais. Não era para casos extremos. Era para os milhões de americanos que ficavam acordados à noite preocupados com seus empregos, suas famílias, seus futuros. Era para o paciente sentado no consultório do médico dizendo: "Eu simplesmente não consigo mais dormir." E a droga cumpria essa promessa. Os pacientes relatavam que funcionava. Os médicos viam os resultados. O Quaalude desenvolveu a coisa mais valiosa que um produto farmacêutico pode ter: uma reputação de confiabilidade. Mas sob essa história de sucesso, rachaduras já estavam se formando de maneiras que a indústria farmacêutica ainda não reconhecia plenamente. A primeira dica veio de relatórios de casos. Um médico aqui, um hospital ali notaria algo estranho. Pacientes que haviam recebido prescrição de Quaalude para insônia estavam solicitando recargas mais cedo do que o esperado, ou voltavam pedindo doses mais altas porque a prescrição original não parecia funcionar tão bem mais. Esses eram sinais de tolerância, o corpo se adaptando à droga e exigindo mais dela para alcançar o mesmo efeito. A tolerância é uma bandeira vermelha para potencial de dependência. Mas no final dos anos 1960, início dos anos 1970, esses relatórios eram dispersos e inconsistentes. Não acionavam imediatamente alarmes. Afinal, a tolerância também se desenvolve com muitos medicamentos legítimos. A presença de tolerância não significa automaticamente que uma droga é problemática. Mais preocupantes eram os relatórios das salas de emergência. Ocasionalmente, pacientes chegavam inconscientes ou semiconscientes depois de tomar Quaalude, especialmente quando o haviam misturado com álcool. A combinação era particularmente perigosa, porque ambas as substâncias deprimem o sistema nervoso central, juntas, podiam desacelerar a respiração a níveis perigosos.
Mas esses casos eram relativamente raros nos primeiros anos, e podiam ser explicados como uso indevido, em vez de uma falha inerente na droga. Os médicos eram treinados para avisar os pacientes sobre misturar sedativos com álcool. O fato de que alguns pacientes ignoravam esse aviso não significava necessariamente que o Quaalude em si era inseguro quando usado conforme as instruções. O que a indústria farmacêutica foi mais lenta em reconhecer, ou talvez não quisesse reconhecer, era que um mercado diferente para o Quaalude estava se desenvolvendo completamente fora do sistema de prescrições. No final dos anos 1960, jovens começaram a ouvir sobre o Quaalude através de canais que não tinham nada a ver com médicos ou farmácias. A droga estava começando a aparecer em festas. Amigos passavam pílulas. Alguém mencionaria que se você tomasse um Quaalude e ficasse acordado, a experiência era notável. Um brilho eufórico e quente que fazia a música soar melhor, fazia as conversas fluírem mais facilmente, fazia sensações físicas mais intensas. Esse uso recreativo ainda era subterrâneo no final dos anos 1960, mas estava crescendo. E estava prestes a explodir na cultura mainstream, de uma maneira que mudaria para sempre a reputação do Quaalude e, eventualmente, destruiria sua legitimidade como produto farmacêutico. A tragédia é que a Horror nunca se propôs a criar uma droga para festas. Queriam ajudar as pessoas a dormir. Conduziram pesquisas legítimas. Seguiram requisitos regulatórios. Comercializaram responsavelmente para profissionais médicos. Tudo o que fizeram estava, pelos padrões da indústria farmacêutica, correto, mas haviam criado algo que funcionava bem demais. As mesmas propriedades que tornavam o Quaalude eficaz para ansiedade e insônia, menos o relaxamento muscular. Os efeitos ansiolíticos, a sensação de calma e bem-estar, o tornavam perfeito para uso recreativo. E uma vez que esse mercado recreativo descobriu a droga, não havia como colocar o gênio de volta na garrafa. Em 1972, quando o Quaalude atingiu seu pico, como o sexto sedativo mais vendido na América, a droga estava vivendo uma vida dupla. Em consultórios médicos e farmácias ainda era um medicamento legítimo, ajudando milhões de pessoas a dormir. Mas em dormitórios universitários, clubes de discoteca e cada vez mais na cultura popular, estava se tornando algo completamente diferente. A droga que definiria uma era. Em algum momento, no final dos anos 1960, alguém descobriu o segredo. Ninguém sabe exatamente quem descobriu primeiro que lutar contra a sedação do Quaalude produzia um eufórico barato, em vez de sono. Mas uma vez que esse conhecimento começou a se espalhar, se moveu rápido. No início dos anos 1970, os Quaaludes haviam desenvolvido uma reputação na cultura das drogas underground, que era totalmente separada de seu propósito médico. A experiência que os usuários descreviam era distinta. Ao contrário da cocaína que te deixava energizado, e falante ou da macanha, que te deixava relaxado mas frequentemente introspectivo, os Quaaludes produziam algo no meio. Você se sentiria profunda e fisicamente relaxado. Seus músculos se afrouxariam. Seu corpo se sentiria quente e pesado, mas sua mente estaria alerta de uma maneira sonhadora e desfocada. As inibições se dissolviam. A ansiedade social desaparecia. Muitos usuários relatavam euforia intensa e um poderoso aprimoramento das experiências sensoriais, particularmente toque e sexualidade. Essa combinação de efeitos fez dos Quaaludes a droga perfeita para exatamente o momento cultural em que apareceram. Os anos 1970 sexualmente liberados, socialmente experimentais, desafiadores de fronteiras, a era disco estava explodindo. A música estava se tornando mais focada na dança, mais hipnótica, mais física. Clubes estavam abrindo que não eram apenas lugares para beber e socializar. Eram experiências imersivas com iluminação elaborada, sistemas de som poderosos e uma atmosfera que encorajava a liberação das inibições cotidianas. E nesse momento cultural chegou uma droga que te fazia querer tocar, dançar, se conectar, abandonar a contenção. Os Quaaludes foram feitos para a discoteca. Ou talvez a discoteca tenha sido feita para os Quaaludes. De qualquer forma, os dois se tornaram inextricavelmente ligados. A droga acumulou apelido após apelido, cada um revelando algo sobre seu papel cultural. Disco Biscuits era o mais famoso, um nome que capturava perfeitamente a associação da droga com a cultura de boates. Mas havia outros. Love Pills, por causa de sua reputação de aprimorar experiências sexuais. Vitamina Q, sugerindo algo essencial, algo de que você precisava. Ludes, a abreviação afetuosa que fazia a droga soar amigável, quase fofa. 714s ou Lemons,
Depois das pílulas da Lehman Company carimbadas com esses números, músicos referenciavam Quaaludes em seu trabalho. David Bowie os mencionou em sua música de 1973 Time. Frank Zappa os inclui em Pygmy Twilight em 1974. Não eram condenações, eram observações. Os Quaaludes haviam se tornado parte da paisagem cultural, tanto um símbolo dos anos 1970, quanto sapatos de plataforma e bolas de discoteca. Mas a associação mais famosa da droga seria com um lugar específico, Studio 54, quando o Studio 54 abriu suas portas em 26 de abril de 1977, não estava apenas lançando mais uma boate, estava criando um fenômeno cultural. Localizado na 254 West 54 TH Street, em Manhattan, em um antigo estúdio de televisão. O clube era a visão de dois empresários, Steve Rubel e Ian Schrager. Queriam criar a boate mais exclusiva, mais glamourosa, mais notória do mundo. Tiveram sucesso além de qualquer imaginação. Desde a noite de abertura, o Estúdio 54 foi o caos. 4.000 pessoas apareceram por um espaço projetado para conter 2.500. A multidão se derramava na rua. Celebridades chegavam em limusines. O porteiro, Mark Bennock, com apenas 19 anos, se tornou uma das pessoas mais poderosas da vida noturna de Nova York, porque controlava quem passava pela corda de veludo. Entrar no Estúdio 54 era como entrar no paraíso. Se o paraíso fosse cheio de cocaína, luzes estroboscópicas e pessoas famosas, Warren Beach foi rejeitado, Harry Winkler também. Mesmo ser rico e famoso não era suficiente. Rubel e Bennock estavam escalando uma peça, como Rubel descreveu. Queriam a mistura ao ser tal de pessoas bonitas, interessantes, diversas, inesperadas. Dentro, o clube foi projetado para sobrecarregar os sentidos. O espaço era enorme, com tetos altos e uma pista de dança massiva. Designers de iluminação criaram efeitos sem precedentes no design de boates. O sistema de som era de última geração, poderoso o suficiente para fazer as frequências de baixo serem sentidas no peito. E então, havia as drogas. O Estúdio 54 não apenas tolerava o uso de drogas, essencialmente, o celebrava. Pendurada no teto, acima da pista de dança, havia uma lua crescente gigante com um rosto. Durante toda a noite, uma colher de cocaína se movia mecanicamente em direção ao nariz da lua. O simbolismo não era sutil, mas a cocaína não era a única droga no Estúdio 54. De muitas maneiras, nem era a mais importante. A cocaína era cara, exclusiva, associada à elite rica. Os Quaaludes eram mais democráticos. Eram moeda de festa. O próprio Steve Rubel supostamente personificava isso. Múltiplas testemunhas e ex-funcionários descreveram como Rubel circulava pelo clube usando jaquetas com bolsos especiais acolchoados. Dentro desses bolsos, Quaaludes, Mitchell, Bob Colasello, que editava a revista Interview e era frequentador do clube, lembrou da generosidade de Rubel com as pílulas. Steve adorava distribuir Quaaludes. Se você dissesse que não queria um, ele diria, apenas tome metade. Pense nisso por um momento. O dono da boate mais exclusiva do mundo estava pessoalmente distribuindo sedativos para os convidados. Não vendendo, dando de graça. Como brindes de festa, como balas do menta. Isso não era escondido, não era secreto. Acontecia abertamente no meio do clube, cercado por celebridades, fotógrafos e pessoas que mais tarde contariam essas histórias para jornalistas e documentaristas. A cultura dentro do Estúdio 54 era de quase completo abandono. O design do clube incluía uma varanda com vista para a pista de dança. Essa varanda, de acordo com múltiplas fontes, era mobiliada com sofás de borracha, não de couro, não de tecido, borracha. Por quê? Porque a borracha era mais fácil de limpar. E eles precisavam de sofás que fossem fáceis de limpar porque o sexo público era rotineiro. Gracie Jones, a cantora e atriz que era frequentadora do Estúdio 54, recordou em um artigo para a revista Elle como as antigas varandas teatrais proporcionavam privacidade para atividades que eram decididamente inadequadas para um local público. Os donos do clube sabiam que isso estava acontecendo. A equipe sabia. Os convidados sabiam. Ninguém parava. Essa era a atmosfera na qual os Quaaludes prosperavam. A droga diminuía as inibições. Tornava as pessoas carinhosas, afetuosas, sexualmente desinibidas. Combinado com álcool, e a maioria das pessoas no Estúdio 54 estava bebendo, o efeito se intensificava dramaticamente. Ludding Out se tornou uma prática específica com seu próprio nome e ritual. Você tomava um Quaalude, ou talvez dois se tivesse tolerância, e o engolia com vinho. Não cerveja, vinho. A combinação era importante. O teor alcoólico do vinho
Era alto o suficiente para intensificar os efeitos sedativos, mas suave o suficiente para beber junto com a pílula, sem parecer áspero. O efeito surgiria cerca de 20 a 30 minutos depois. Primeiro, você sentiria um relaxamento quente se espalhando pelo seu corpo. Seus músculos se afrouxariam. Qualquer tensão em seus ombros, sua mandíbula, suas costas simplesmente se dissolveria. Então a euforia chegaria, uma sensação de bem-estar e contentamento que fazia tudo parecer maravilhoso. A música soava melhor. As luzes eram mais bonitas. As pessoas ao seu redor eram fascinantes, atraentes. Valia a pena conversar. Se você estivesse dançando, o quaalude tornava a experiência mais física mas e sensorial. Você se perdia no ritmo e na sensação de seu corpo se movendo. Se você estivesse conversando com alguém, a conversa parecia profunda, significativa, sem esforço. Se você fosse atraído por alguém, essa atração se intensificava em algo urgente e impossível de resistir. Os campi universitários desenvolveram sua própria versão dessa cultura. Luding out se tornou uma atividade de fim de semana, uma forma de vínculo social. Os estudantes juntavam dinheiro para comprar pílulas, às vezes de prescrições legítimas que haviam sido desviadas, às vezes de traficantes que tinham conexões com roubo de farmácias ou fabricação falsificada. Reuniam-se em quartos de dormitório ou em festas. Bebiam vinho barato, tomavam suas pílulas e esperavam o brilho chegar. Esse uso recreativo estava criando um mercado que superava em muito as prescrições médicas legítimas. Em meados dos anos 1970, estimativas sugeriam que a grande maioria das pílulas de quaalude sendo consumidas não estava vindo de consultórios médicos, estavam sendo desviadas de farmácias, roubadas de hospitais ou fabricadas ilegalmente. As empresas farmacêuticas assistiam a isso com crescente horror. Não era isso que haviam pretendido. Não era o mercado que haviam cultivado. Estavam produzindo um medicamento legítimo para insônia e ansiedade. E de alguma forma, havia se tornado sinônimo de excesso de discoteca e liberação sexual. Mas a associação cultural agora era permanente. Quando as pessoas ouviam quaalude, não pensavam em um frasco de prescrição, em uma mesa de cabeceira. Pensavam no Estúdio 54, pensavam em bolas de discoteca, vinho e sofás de borracha. Pensavam em 714 S passados entre estranhos nas pistas de dança. A droga havia transcendido seu propósito médico e se tornado um símbolo cultural. E esse símbolo estava prestes a se tornar tóxico. As primeiras mortes foram fáceis de descartar como acidentes trágicos. Alguém tomou muitas pílulas. Alguém misturou quaalude com muito álcool. Essas coisas aconteciam com qualquer sedativo. Não era necessariamente culpa da droga. Era erro do usuário. Mas no início dos anos 1970, as mortes estavam se acumulando rápido o suficiente para que acidente deixasse de ser uma explicação adequada. O problema fundamental com os quaaludes era que a droga criava uma falsa sensação de segurança. Por ser prescrita por médicos, muitos usuários presumiam que deveria ser relativamente segura. Por parecer mais suave que os barbitúricos, sem nocaute severo, apenas uma sedação suave e agradável. As pessoas pensavam que podiam controlá-la. Não podiam. A dose terapêutica de quaalude era 300 mg, uma pílula. Era isso que os médicos prescreviam para a insônia. Nessa dose, a maioria das pessoas se sentiria relaxada e sonolenta, e adormeceria dentro de 1 hora. Mas os usuários recreativos não estavam tomando 300 mg, estavam tomando 600-900, às vezes 1.200 mg, ou mais, estavam perseguindo o eufórico barato. E conforme a tolerância se desenvolvia, precisavam de mais para alcançar o mesmo efeito. Isso já seria perigoso o suficiente por si só. Mas o verdadeiro assassino era a combinação com álcool. Tanto o quaalude quanto o álcool são depressores do sistema nervoso central. Isso significa que desaceleram a atividade cerebral, reduzem os sinais que dizem ao seu corpo para respirar, manter a frequência cardíaca, ficar acordado, individualmente, em doses razoáveis. Seu corpo pode lidar com isso. Mas combine-os, e os efeitos se multiplicam. Uma dose de quaalude que poderia ser sobrevivível sozinha, poderia se tornar letal quando misturada com vinho. Algumas bebidas que poderiam apenas te deixar tonto, poderiam se tornar mortais quando combinadas com pílulas. A linha entre um barato recreativo e depressão respiratória, o termo técnico para quando seu corpo esquece de respirar, era assustadoramente fina, e as pessoas cruzavam essa linha constantemente. A frase que continuava aparecendo em relatórios médicos e notícias era quase poética em sua simplicidade. As pessoas deitavam para dormir e simplesmente não acordavam. Essa é uma citação de Justin Gass, que escreveu um livro inteiro sobre abuso de quaalude. Captura o horror de como essas mortes frequentemente aconteciam. Não havia cena dramática de overdose,
nenhuma crise óbvia. As pessoas tomavam suas pílulas, bebiam seu vinho, se sentiam maravilhosas, se sentiam sonolentas, deitavam para descansar e simplesmente paravam de respirar durante a noite. Suas famílias as encontrariam pela manhã, parecendo pacíficas, como se ainda estivessem dormindo. Mas o mecanismo real de morte era frequentemente mais complicado e mais perturbador do que simples depressão respiratória. Os quaaludes causavam ataxia severa, o termo médico para perda de controle e coordenação muscular. Alguém em uma dose alta poderia estar consciente, mas incapaz de controlar seus movimentos, incapaz de se ajudar se algo desse errado. Combinado com álcool, essa perda de função motora se tornava ainda mais pronunciada. O perigo verdadeiramente insidioso era o que acontecia quando usuários inconscientes vomitavam. Normalmente, mesmo quando profundamente adormecido, seu corpo tem reflexos protetores que evitam que você se engasgue. Mas os quaaludes suprimem esses reflexos. As pessoas vomitariam enquanto inconscientes. Respirariam o vômito para dentro dos pulmões e sufocariam. Não estavam apenas parando de respirar, estavam se afogando em seu próprio vômito, incapazes de acordar, incapazes de virar a cabeça, incapazes de tossir ou limpar suas vias aéreas. As salas de emergência começaram a ver esses casos regularmente. Jovens, frequentemente estudantes universitários, chegando inconscientes ou mal conscientes, tendo que ser entubados, tendo um tubo de respiração forçado pela garganta para mantê-los vivos, porque haviam misturado quaaludes com álcool e seus corpos haviam desligado. Alguns sobreviveram, alguns não, e alguns sobreviveram, mas com danos cerebrais do período em que seus cérebros não estavam recebendo oxigênio suficiente. As overdoses não eram o único problema. Os quaaludes prejudicavam a coordenação motora e o julgamento de maneiras que tornavam atividades cotidianas mortais. Em 1973, no Reino Unido, um homem dirigindo sob a influência de Mandrax, o nome de marca britânico para metaqualona, bateu seu carro em um ônibus. 2 pessoas morreram. 4 outras ficaram gravemente feridas. O motorista saiu relativamente ileso, o que só tornou a tragédia pior. Ele havia tomado o que pensou ser uma dose recreativa de um medicamento que era legalmente prescrito por médicos e acabou matando pessoas. Esse caso se tornou um marco na cobertura da mídia britânica sobre o problema da metaqualona. Ilustrou que o perigo não era apenas para os próprios usuários, era para transeuntes inocentes. Um motorista sob quaaludes estava tão prejudicado quanto um motorista bêbado, possivelmente mais. A droga desacelerava os tempos de reação, prejudicava o julgamento, dificultava a coordenação de movimentos físicos. Entrar atrás do volante depois de tomar quaaludes era suicida, e às vezes era homicida. Os casos de agressão sexual facilitada por drogas foram talvez o aspecto mais sombrio do uso recreativo de quaaludes. As mesmas propriedades que tornavam a droga popular para experiências sexuais consensuais, menos a desinibição. A euforia, o aprimoramento da sensação física menos, a tornavam devastadoramente eficaz para predadores. Alguém sob a influência de quaaludes estava cognitivamente prejudicado. Seu julgamento estava comprometido. Sua capacidade de consentir era questionável, na melhor das hipóteses. E em doses mais altas, a droga poderia deixar alguém semiconsciente ou completamente inconsciente, enquanto ainda parecia estar acordado e participando. Isso fez dos quaaludes uma arma. Predadores podiam colocar pílulas em bebidas. Podiam oferecê-las como brindes de festa, sabendo que uma vez que a droga fizesse efeito, suas vítimas estariam vulneráveis. A reputação da droga como afrodisíaco, como algo que tornava as experiências sexuais melhores, forneceu cobertura para esse comportamento predatório por décadas. Essas agressões aconteciam nas sombras. As vítimas frequentemente não as relatavam, seja porque se culpavam por tomar a droga, seja porque genuinamente não conseguiam se lembrar do que havia acontecido. Os efeitos sedativos dos quaaludes podiam produzir amnésia anterógrada, o termo médico para quando seu cérebro para de formar novas memórias. Você poderia estar consciente e até ativo, mas não teria memória disso depois. O caso mais infame não se tornaria público até décadas depois, mas estava acontecendo durante o pico de popularidade dos quaaludes. Bill Cosby, na época um dos artistas mais queridos da América, estava obtendo quaaludes e usando-os para sedar mulheres, antes de agredi-las. Quando finalmente admitiu isso em uma deposição de 2005, que foi selada até 2015, confirmou o que promotores e vítimas há muito suspeitavam. Os quaaludes haviam sido a droga de escolha de um predador. Profissionais médicos estavam soando alarmes no início dos anos 1970.
Revistas médicas publicavam estudos de caso documentando a dependência de Quaalude. Pesquisadores notaram que a droga era muito mais viciante do que estudos iniciais haviam sugerido. A abstinência do uso crônico de Quaalude poderia ser severa. Insônia, ansiedade, tremores, às vezes convulsões. Os sintomas espelhavam a abstinência de barbitúricos, que era conhecida por ser perigosa e ocasionalmente fatal se não fosse gerenciada medicamente. A promessa de que os Quaaludes eram mais seguros que os barbitúricos estava se provando oca. Sim, a janela terapêutica poderia ser ligeiramente mais ampla. Sim, uma overdose única poderia ser ligeiramente menos propensa a te matar. Mas essas melhorias marginais de segurança não significavam nada quando as pessoas estavam tomando 10 vezes a dose prescrita e misturando com álcool. Em 1973, a evidência era esmagadora o suficiente para que a Drug Enforcement Administration não pudesse mais ignorá-la. A metaqualona foi movida para a lista 2 da Lei de Substâncias Controladas. Essa foi uma escalada significativa. As drogas da lista 2 são reconhecidas como tendo valor médico, mas também alto potencial de abuso. A classificação tornou os Quaaludes muito mais difíceis de prescrever. Os médicos tinham que usar blocos de prescrição especiais. Recargas não eram permitidas. E tanto as prescrições quanto a dispensação eram mais pesadamente monitoradas. Isso deveria ter sido um chamado de atenção para a indústria farmacêutica. Deveria ter provocado conversas sérias sobre se continuar a fabricar e comercializar o Quaalude valia o crescente custo. Em vez disso, algo mais cínico aconteceu. Com as prescrições legítimas se tornando mais difíceis de obter, o mercado ilegal explodiu. Se os médicos não podiam mais prescrever Quaaludes livremente, os usuários encontrariam outras maneiras de obtê-los. Clínicas de estresse apareceram aparentemente da noite para o dia. Consultórios médicos que existiam principalmente para escrever prescrições de substâncias controladas para qualquer um disposto a pagar. Por cerca de $100 e uma ligação telefônica, você poderia obter uma prescrição. Nenhum exame médico real, nenhuma necessidade médica legítima, apenas uma transação. Algumas dessas operações eram tráfico de drogas mal disfarçado. Outras eram administradas por médicos reais, que haviam decidido que o dinheiro valia o compromisso ético. A AD eventualmente fecharia muitas delas, mas proliferavam mais rápido do que a aplicação da lei poderia responder. Ainda mais problemáticas eram as pílulas falsificadas. Organizações criminosas perceberam que havia enorme lucro na fabricação de Quaaludes falsos. A síntese química não era particularmente complicada para qualquer um com conhecimento básico de química e acesso aos químicos precursores certos. Laboratórios começaram a aparecer no México, Colômbia e em outros lugares, produzindo pílulas carimbadas com 714 ou Lehman para Fast Class parecer autênticas. Essas pílulas falsificadas eram frequentemente mais perigosas que os Quaaludes farmacêuticos legítimos. A dosagem era inconsistente. Uma pílula poderia conter 200 mg de metaqualona. A próxima poderia conter 500 mg, e os usuários não tinham como saber. Às vezes as pílulas continham outras substâncias inteiramente. Seja porque os fabricantes estavam cortando a metaqualona com drogas mais baratas, seja porque haviam falhado em sintetizá-la corretamente. As pessoas estavam morrendo de pílulas que pensavam ser Quaaludes farmacêuticos, mas na verdade eram produtos inconsistentes e contaminados de laboratórios criminosos. E cada uma dessas mortes, cada overdose, cada agressão estava sendo associada na mente do público com o nome de marca Quaalude e com as empresas que o fabricavam. William H. Rower, Inc., estava assistindo seu produto, um medicamento que haviam desenvolvido para ajudar as pessoas a dormir, se tornaram um símbolo de tudo que era perigoso e imprudente sobre a cultura de drogas dos anos 1970. Empresa que havia construído sua reputação em produtos confiáveis como o Malox estava agora associada a discoteca, excesso, mortes por overdose e agressão sexual. O cálculo empresarial estava se tornando impossível de ignorar. O Quaalude era lucrativo, mas o dano à reputação da empresa era severo. Quanto valia esse lucro? Em 1978, John Ackman sentou em seu escritório como presidente da William H. Rorer, Inc., e enfrentou uma situação impossível. No papel, o Quaalude era um produto farmacêutico bem-sucedido. Gerava receita constante. Os médicos ainda o prescreviam, para propósitos médicos legítimos. Havia pacientes que genuinamente se beneficiavam do medicamento para insônia e ansiedade. Por qualquer métrica empresarial tradicional, este era um produto que valia a pena manter no portfólio. Mas a realidade era muito mais complicada. O departamento jurídico da Rorer estava se afogando em processos. Famílias de vítimas de overdose estavam processando, argumentando que a empresa não havia avisado adequadamente sobre os perigos da droga. Pessoas que haviam se viciado estavam processando,
alegando que a empresa havia deturpado o risco de dependência. Governos locais estavam processando, exigindo compensação pelos custos de lidar com crimes relacionados ao Quaalude e visitas às salas de emergência. A situação de relações públicas era ainda pior. Toda notícia sobre abuso de drogas nos anos 1970 parecia mencionar Quaaludes. Todo artigo sobre cultura disco referenciava a droga. O nome de marca que a Horror havia cuidadosamente elaborado, Quaalude, sugerindo um interlúdio tranquilo, havia se tornado sinônimo de hedonismo imprudente. Não era um problema abstrato de reputação. Tinha consequências empresariais reais. A Horror estava tentando comercializar outros produtos farmacêuticos, mas a associação com Quaaludes estava contaminando toda a marca da empresa. Quando representantes de vendas da Horror entravam em consultórios médicos, às vezes eram recebidos com hostilidade. Quando a empresa participava de conferências médicas, as conversas inevitavelmente se voltavam para o problema do Quaalude. Pior ainda, a DEA estava circulando. Agentes federais estavam investigando a empresa, procurando qualquer evidência de que a Horror havia conscientemente facilitado o desvio de Quaaludes para canais ilegais. A empresa havia superabastecido certas farmácias, haviam ignorado sinais de alerta sobre padrões de prescrição, havia documentos internos mostrando que sabiam sobre o problema de abuso e continuaram comercializando a droga de qualquer maneira. Essas investigações eram caras para se defender e profundamente ameaçadoras. Acusações criminais contra executivos farmacêuticos eram raras, mas não eram impossíveis. A empresa precisava de advogados, muitos deles caros, e depois havia o problema da falsificação. Organizações criminosas haviam essencialmente roubado a marca da Horror. Estavam carimbando pílulas com 714, o número que havia sobrevivido do Horror 714 original, através do Lehman 714, e vendendo-as como se fossem produtos farmacêuticos legítimos. Toda vez que alguém tinha uma overdose de um Quaalude falso, a mídia noticiava como uma overdose de Quaalude, associando a marca da Horror. A empresa tentou contra-atacar, enviaram cartas para jornais, departamentos de polícia, qualquer um que escutasse, explicando que a metaqualona ilegal não era seu produto. Fizeram anúncios em revistas médicas, instando os médicos a não permitir que os abusos de usuários ilegais privassem um paciente legítimo da droga. Mas essa postura defensiva apenas destacou o problema. A empresa estava essencialmente admitindo que havia abuso generalizado de seu produto, enquanto simultaneamente argumentava que os médicos deveriam continuar prescrevendo-o. Era uma mensagem impossível de vender. Dentro da Horror, os executivos estavam tendo conversas cada vez mais difíceis sobre si. O Quaalude valia a dor de cabeça. Os números contavam uma história dura. O Quaalude representava menos de 2% do total de vendas da empresa. Pense nisso. Essa droga que estava dominando a cobertura noticiosa, gerando contas jurídicas infinitas, danificando a reputação da empresa, e consumindo quantidades enormes de tempo e atenção dos executivos, representava menos de 1/50 da receita da Horror. Enquanto isso, os problemas que estava criando representavam, e esta é a própria estimativa de John Ackman, 98% das dores de cabeça da empresa. 98%. Esta é uma das relações custo-benefício mais desproporcionais da história empresarial. A empresa estava sofrendo danos reputacionais e legais massivos por receita mínima. De um ponto de vista puramente empresarial, a decisão deveria ter sido óbvia: descontinuar o produto, cortar as perdas e seguir em frente. Mas não era tão simples. Primeiro, havia pacientes legítimos que dependiam do Quaalude. Apesar de todo o abuso, apesar de todo o uso recreativo, ainda havia pessoas com insônia severa que haviam descoberto que o Quaalude funcionava melhor para elas do que qualquer alternativa. Descontinuar a droga deixaria esses pacientes sem sua medicação. A Horror enfrentaria críticas, provavelmente processos, dessa direção também. Segundo, simplesmente parar a produção não resolveria o problema da falsificação. Laboratórios criminosos continuariam fabricando metaqualona ilegal, independentemente do que a Horror fizesse. A empresa ainda seria associada à droga na mente do público. Terceiro, havia a questão do precedente. Se a Horror se afastasse de um produto lucrativo só porque estava sendo abusado, que mensagem isso enviaria para outras empresas farmacêuticas? E quanto aos analgésicos que também eram regularmente abusados? E quanto às anfetaminas, que tinham um mercado ilegal próspero? Onde estava a linha? Não eram perguntas fáceis. Mas em 1978, Ackman e o Conselho haviam chegado a uma conclusão. Eles estavam acabados. Quaisquer que fossem as complicações, quaisquer que fossem as críticas que enfrentariam, continuar fabricando Quaalude estava destruindo a empresa. Então eles o venderam. A Lehman Company de Sellersville
Pensilvânia, comprou os direitos de fabricação do Quaalude em 1978. A Lehman era uma empresa farmacêutica menor, e acreditavam que podiam gerenciar o produto melhor do que a Horer havia feito. Viram um mercado médico legítimo, e pensaram que podiam servi-lo sem serem manchados pelo abuso recreativo. Isso foi otimista ao ponto do delírio. Quando Ackman anunciou a venda, fez uma declaração que seria citada em jornais e revistas por anos depois: o Quaalude representava menos de 2% de nossas vendas, mas criava 98% de nossas dores de cabeça. Essa única frase capturou todo o pesadelo da experiência da Horer com a droga. Foi uma confissão, uma explicação e um aviso. Tudo de uma vez. Isto é o que acontece quando um produto farmacêutico escapa do seu controle. Isto é o que acontece quando a medicina se torna cultura. Isto é o que acontece quando sua marca se torna sinônimo de algo que você nunca pretendeu criar. A Lehman tentou valentemente reabilitar a imagem do Quaalude. Estava bem ciente do desastre de relações públicas que havia herdado, e tentou separar o produto médico legítimo do abuso ilegal. Sua estratégia foi multifacetada. Primeiro, na verdade, criaram um novo nome de marca para Metaqualona, Mequin. A ideia era que médicos que quisessem prescrever a droga para propósitos legítimos pudessem usar este novo nome, evitando a bagagem cultural do Quaalude. Os pacientes não saberiam que estavam recebendo a mesma droga, que estava causando toda a controvérsia. Segundo, a Lehman promoveu agressivamente os usos médicos legítimos da Metaqualona. Enfatizaram os pacientes que se beneficiavam, as diretrizes cuidadosas de prescrição, a dosagem adequada. Tentaram criar uma narrativa onde a Metaqualona era um medicamento valioso que estava sendo injustamente estigmatizado por causa do abuso ilegal. Terceiro, foram à ofensiva contra a cobertura da mídia, que sentiam ser imprecisa. Os advogados da empresa supostamente escreviam 25 a 30 cartas por dia para jornais e departamentos de polícia, corrigindo histórias que confundiam Quaaludes farmacêuticos com pílulas falsificadas ilegais. Nada disso funcionou. No final dos anos 1970, a associação cultural entre Quaaludes e excesso de discoteca era forte demais para superar. A droga havia sido referenciada em muitas músicas, apresentada em muitas histórias sobre o Estúdio 54, implicada em muitas overdoses e agressões. Nenhuma quantidade de publicidade em revistas médicas ou branding cuidadoso ia mudar a percepção pública. E francamente, o abuso não estava desacelerando. Se algo estava se acelerando, no final dos anos 1970, a Metaqualona havia se tornado uma das drogas mais amplamente abusadas na América. A classificação lista 2 havia reduzido as prescrições legais, mas não havia feito nada para parar o mercado ilegal. Se algo tornar a droga mais difícil de obter legalmente, apenas aumentou os preços e tornou a fabricação ilegal mais lucrativa, a Lehman persistiu mais tempo do que a Horer havia feito, mas estava lutando uma batalha perdida. Os direitos do Quaalude eventualmente acabaram com a Pfizer, especificamente a divisão JB, Hoerigian Company. E a Pfizer, olhando para a mesma relação custo-benefício desastrosa que a Horer havia confrontado, tomou a mesma decisão. Em 1982, a fabricação farmacêutica legal de Metaqualona terminou nos Estados Unidos. A droga ainda era tecnicamente legal para prescrever. Era lista 2 não completamente banida, mas nenhuma empresa estava disposta a fabricá-la mais. O risco empresarial era muito alto, o lucro era muito baixo, o dano à reputação era muito severo. Para executivos farmacêuticos, a lição estava clara. Há alguns produtos que não valem a pena fazer, independentemente de serem medicamente eficazes ou comercialmente lucrativos. Algumas drogas são muito perigosas, muito propensas ao abuso, muito culturalmente tóxicas, para justificar manter no mercado, mas descontinuar a produção farmacêutica não encerrou o problema do Quaalude. Apenas o moveu inteiramente para mãos criminosas. Quando as empresas farmacêuticas pararam de fazer Quaaludes em 1982, a maioria das pessoas presumiu que o problema se resolveria sozinho. Corte o suprimento legal e eventualmente a droga desapareceria. Estavam errados. Em 1984, a Metaqualona foi movida para a lista e a classificação mais restritiva na Lei Federal de Drogas. O presidente Ronald Reagan assinou a legislação que reclassificou a Metaqualona, efetivamente, banindo a droga inteiramente. As drogas da lista são definidas como não tendo uso médico, atualmente aceito, alto potencial de abuso e falta de segurança aceita, mesmo sob supervisão médica. É a mesma categoria que heroína, LSD e MDMA. Esta foi uma escalada extraordinária para uma droga que, apenas uma década antes,
havia sido prescrita 34 milhões de vezes em um único ano por médicos legítimos. O governo estava essencialmente declarando que a metaqualona era tão perigosa, tão propensa ao abuso, que tinha zero valor médico legítimo. Tudo que a Roher, Lehman e outras empresas farmacêuticas haviam alegado sobre os benefícios médicos da droga estava sendo oficialmente rejeitado, mas a classificação lista e não impediu as pessoas de usar Quaaludes. Apenas significava que 100% do suprimento era agora ilegal, e o suprimento ilegal era massivo. Laboratórios subterrâneos no México haviam aumentado a produção dramaticamente. Organizações colombianas de tráfico de drogas, já experientes em contrabandear cocaína, adicionaram metaqualona às suas linhas de produtos. Laboratórios na Índia e outros países onde químicos precursores estavam disponíveis continuaram fabricando a droga para exportação. As pílulas ainda portavam o carimbo 714, ainda pareciam produtos farmacêuticos legítimos e ainda comandavam preços premium nas ruas. A DEA estava conduzindo batidas, estava prendendo traficantes, estava prendendo carregamentos na fronteira. Por métricas convencionais da guerra às drogas, estavam trabalhando duro para abordar o problema da metaqualona. E estavam perdendo. É aqui que a história toma uma virada inesperada, porque um oficial da DEA olhou para a situação e percebeu algo crucial. Estavam lutando a batalha errada. Seu nome era Gene Haislip, e ele era o chefe da divisão de controle químico da Drug Enforcement Administration, o escritório de controle de desvios. O departamento que Haislip liderava era relativamente obscuro. Não era parte da DEA que conduzia batidas dramáticas ou fazia prisões de alto perfil. Lidava com os aspectos técnicos burocráticos de controlar químicos farmacêuticos. O trabalho de Haislip era rastrear químicos precursores, os ingredientes brutos necessários para sintetizar substâncias controladas. Era trabalho sem glamour. Envolvia tratados internacionais, registros de importar-export-cá e coordenação com fabricantes de químicos. A maioria das pessoas nunca havia ouvido falar da divisão de controle químico, mas Haislip entendia algo que seus colegas em divisões de aplicação não entendiam. Você não podia prender seu caminho para fora de um problema de drogas, mas você poderia regulamentar seu caminho para fora de um. O insight-chave foi este. A metaqualona não podia ser fabricada em um porão, ao contrário de drogas simples que podiam ser extraídas de plantas ou sintetizadas com equipamento básico de química. A metaqualona requeria químicos precursores específicos que eram difíceis de obter. O processo de síntese era possível para qualquer um com treinamento em química, mas apenas se tivessem acesso às matérias-primas certas. Se a DEA pudesse controlar o acesso a esses químicos precursores, poderiam sufocar a produção de metaqualona na fonte, não prendendo usuários, não apreendendo pílulas na fronteira, mas tornando impossível fabricar a droga, em primeiro lugar. Essa estratégia nunca havia sido tentada nessa escala antes. A DEA havia usado controle de precursores para alguns problemas menores de drogas, mas a metaqualona era diferente. Era fabricada em países por todo o mundo. Os químicos precursores eram produzidos por empresas químicas legítimas na Índia, China, Europa e em outros lugares. Não eram organizações criminosas. Eram negócios legais, operando sob as próprias regulamentações de seus países. Para ter sucesso, Haislip precisaria convencer governos estrangeiros e fabricantes de químicos a voluntariamente restringir exportações de químicos que eram perfeitamente legais produzir e vender. Precisaria criar uma estrutura regulatória internacional, onde nenhuma existia. Precisaria fazer empresas na China se importarem com o problema de drogas em boates americanas. Parecia impossível. Haislip começou a viajar. Foi para a Índia, onde muitos dos químicos precursores de metaqualona do mundo eram fabricados. Foi para a China, foi para a Europa. Reuniu-se com oficiais do governo, com executivos da indústria química, com agências de aplicação da lei, em dezenas de países. Sua proposta era direta, mas requeria diplomacia delicada. Os químicos que vocês estão produzindo estão sendo desviados para a fabricação ilegal de drogas. Não estamos acusando vocês de irregularidades, mas precisamos de sua ajuda para parar isso. Vocês implementarão controles de exportação? Vocês exigirão certificados de usuário final? Vocês compartilharão informações sobre pedidos suspeitos? Muitos países eram céticos. Por que a Índia deveria restringir exportações de um químico legal? Porque americanos estavam abusando de uma droga? Por que fabricantes chineses deveriam perder negócios por causa da cultura de drogas americana? Os Estados Unidos estavam pedindo a outros países que arcassem com custos econômicos para resolver um problema americano. Mas Haislip foi persistente e tinha algumas vantagens. Primeiro, o abuso de metaqualona não era apenas um problema americano mais.
A Grã-Bretanha tinha sua própria crise de metaqualona com o Mandrax. Outros países estavam vendo abuso crescente. Isso estava se tornando uma questão global. Segundo, Hayslip podia oferecer algo valioso: compartilhamento de inteligência e cooperação de aplicação da lei. Se países ajudassem a DI com controle de precursores, a DI ajudaria esses países com seus próprios problemas de drogas. Era uma troca, e apelava para governos que estavam preocupados com suas próprias questões de tráfico de drogas. Terceiro, e talvez o mais importante, Hayslip era genuíno. Não estava se exibindo, não estava fazendo ameaças, estava explicando um problema e pedindo ajuda para resolvê-lo. Essa autenticidade o tornava eficaz de maneiras que abordagens mais agressivas não teriam sido. Lentamente, meticulosamente, país por país, empresa por empresa, Hayslip construiu uma estrutura regulatória internacional para controlar precursores de metaqualona. A Índia concordou em exigir licenças de exportação para químicos-chave. A China implementou sistemas de monitoramento para pedidos suspeitos. Fabricantes europeus concordaram em verificar os usuários finais de seus produtos. Cada acordo era pequeno, mas coletivamente criaram uma teia de restrições que tornaram cada vez mais difícil obter os químicos necessários para a síntese de metaqualona. O impacto não foi imediato. Organizações criminosas se adaptaram, encontraram novos fornecedores, tentaram estocar precursores antes que as restrições se apertassem, experimentaram rotas de síntese alternativas que usavam químicos diferentes. Mas cada adaptação era mais difícil e mais cara do que a anterior. As margens de lucro que haviam tornado a fabricação ilegal de metaqualona atraente estavam diminuindo. O risco estava aumentando à medida que mais países se juntavam à estrutura regulatória. E mais crucial, o suprimento estava secando. No final dos anos 1980, algo notável estava acontecendo. Quaaludes ilegais estavam se tornando difíceis de encontrar. Traficantes que haviam construído negócios em torno da metaqualona começaram a mudar para outras drogas. Usuários descobriram que as pílulas que pensavam ser quaaludes eram na verdade outra coisa. Frequentemente benzodiazepínicos como Valium ou Xanax, que produziam efeitos similares, mas não idênticos. O mercado estava colapsando. Em 1990, Jenny Hayslip deu uma entrevista para o programa Frontline da PBS. Quando perguntado sobre o problema da metaqualona, disse algo que soava quase bom demais para ser verdade: nós o vencemos. Eliminamos o problema. Essa afirmação teria sido risível e ingênua para quase qualquer outra droga. A guerra às drogas estava cheia de políticos e oficiais de aplicação da lei, fazendo reivindicações grandiosas que desmoronavam sob escrutínio. Mas para a metaqualona, Hayslip estava certo. No início dos anos 1990, pílulas ilegais de metaqualona haviam efetivamente desaparecido das ruas americanas. Não reduzidas, não controladas, eliminadas. Laboratórios mexicanos pararam de produzi-las. Traficantes colombianos as tiraram de suas linhas de produtos. As famosas pílulas 714 haviam sumido. Isso representou a única vitória genuína em toda a história da guerra às drogas. Não por causa de aplicação agressiva, não por causa de sentenças mínimas obrigatórias, não por causa de batidas dramáticas, por causa de burocracia internacional técnica e entediante. Porque um oficial da DI entendeu que controlar a cadeia de suprimentos era mais eficaz do que prender usuários. A estratégia que Hayslip foi pioneiro, ir atrás de químicos precursores em vez de drogas acabadas, seria depois aplicada a outras substâncias, com sucesso variado. A DI usou táticas similares contra a produção de metanfetamina, restringindo o acesso à efedrina e pseudoefedrina. Alguns países adotaram o controle de precursores como sua estratégia primária de drogas, mas o sucesso com a metaqualona permaneceu único. Parte do que fez funcionar foi que a metaqualona era produzida por organizações criminosas, não por empresas farmacêuticas poderosas com influência política. Não havia indústria legítima lutando para manter acesso a precursores. Todos envolvidos na produção de metaqualona nos anos 1980 estavam violando a lei, o que tornou a cooperação internacional mais fácil de alcançar. Também ajudou que a metaqualona não fosse viciante da mesma forma que heroína ou cocaína. Os usuários a queriam, mas podiam mudar para alternativas sem passar pelo tipo de abstinência física severa que mantém as pessoas dependentes de opioides. Quando os quaaludes se tornaram difíceis de encontrar, os usuários passaram para benzodiazepínicos ou outros sedativos. A demanda era real, mas não fisiologicamente desesperada. Em 1992, mesmo os laboratórios subterrâneos mexicanos haviam parado de produzir metaqualona. As pílulas 714, que haviam sido onipresentes em discotecas e campi universitários apenas uma década antes,
estavam essencialmente extintas. A atual cota de fabricação de metacoalona nos Estados Unidos é de 60 gramas anualmente, apenas o suficiente para fins de pesquisa. Não são 60 quilos, ou 60 libras 60 gramas, cerca de 2 onças para o país inteiro. Eduardo Chaves Dadi, falando décadas depois, notou que havia apreensões ocasionais de pílulas falsificadas de Coalude carimbadas, para parecer com os antigos 714 S, mas contendo outras substâncias. Mas essas eram curiosidades raras, não evidência de um mercado próspero. A estratégia de Jenny Haislip havia funcionado, através de diplomacia paciente, cooperação internacional e regulamentação técnica entediante, a DI havia eliminado uma droga que parecia imparável. Os Coaludes foram do sedativo recreativo mais popular da América para uma memória cultural, não através de prisões ou aplicação, mas através de tornar impossível fabricá-los. Foi, por qualquer medida, extraordinário. Em 2013, o filme de Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street, apresentou os Coaludes a uma nova geração. A cena é lendária em sua representação. Leonardo DiCaprio, interpretando Jordan Belfort, toma Coaludes vencidos, que estiveram guardados em um cofre por anos. Ele acredita que perderam sua potência. O que se segue é uma aula magistral em comédia física quando Belfort perde todo o controle motor, luta para rastejar, escada abaixo mal consegue dirigir sua Lamborghini para casa destruindo-a no processo, e experimenta os efeitos completos e avassaladores de uma dose massiva de Coalude. Para muitos espectadores com menos de 30 anos, esta foi sua introdução a uma droga de que nunca haviam ouvido falar. Cocaína era familiar de incontáveis filmes e programas. Maconha era parte da cultura contemporânea. Mas Coaludes? Isso era algo da geração de seus pais, uma relíquia de uma era passada. A cena tontou, precisa quanto caricota. Sim, os Coaludes realmente causavam esse tipo de profundo prejuízo motor. As pessoas realmente experimentavam essa perda de coordenação, enquanto se sentiam eufóricas e convencidas de que estavam funcionando normalmente. A luta de Belfort para manter o controle enquanto o perdia completamente era uma representação fiel dos efeitos da droga, mesmo que fosse interpretada para risos. Mas o filme fez algo, talvez sem querer significativo. Transformou os Coaludes em nostalgia. A droga se tornou associada com um momento específico na história. A cultura financeira dos anos 1980 excessiva, corrupta, hedonística, tornou-se um detalhe de época, como telefones giratórios ou máquinas de fax, algo que costumava existir mas não existe mais. Isso não era totalmente preciso. Enquanto os Coaludes efetivamente desapareceram dos Estados Unidos e da maior parte do mundo desenvolvido, nunca desapareceram em todos os lugares. E em alguns lugares, permanecem um problema sério. A África do Sul tem a questão de metacoalona contínua mais significativa. Lá, os Coaludes, ou mais especificamente o Mandrax, a pílula combinada com difenidramina, permaneceu a droga mais amplamente abusada bem nos anos 2000. A droga é tipicamente fumada misturada com maconha, uma prática que cria um barato intenso, mas também consequências graves para a saúde. A metacoalona na África do Sul não vem de empresas farmacêuticas, como o suprimento ilegal que dominou os Estados Unidos da América nos anos 1980, é fabricada em laboratórios clandestinos. Mas esses laboratórios nunca fecharam da forma que as operações mexicanas e colombianas fecharam. Organizações criminosas sul-africanas continuam produzindo a droga porque a demanda local permanece alta, e a estrutura internacional de controle de precursores de Jenny Haislip foi implementada com menos sucesso na África do que na Ásia e América Latina. Apreensões esporádicas de metacoalona ainda ocorrem nos Estados Unidos. Eduardo Chaves, um agente especial da DI, confirmou que pílulas alegando ser Coaludes ocasionalmente surgem, mas a análise química tipicamente revela que são falsificações. Às vezes contém benzodiazepínicos, às vezes outros sedativos, às vezes uma mistura de substâncias projetadas para aproximar os efeitos dos Coaludes. Algumas pílulas rotuladas como Coaludes testaram positivo para fentanil, o opioide sintético, que devastou comunidades americanas nos últimos anos. Isso é particularmente perigoso porque alguém esperando um barato sedativo pode tomar uma dose, que seria sobrevivível para metacoalona, mas letal para fentanil. O mercado de drogas falsificadas se tornou tão não confiável e tão mortal que até o conceito de um Coalude se tornou sem significado. Você não tem ideia do que realmente está tomando. Em 2024, algo interessante aconteceu em Canberra, Austrália. Um serviço de verificação de drogas chamado CanTest, que opera na Universidade Nacional Australiana, testou uma amostra que alguém acreditava ser Coaludes. O teste inicial retornou incerto, não negativo,
mas não um positivo claro para a metaqualona. Usando análise mais sofisticada, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, identificaram a substância como metilmetaqualona, um primo químico próximo da metaqualona, com efeitos similares. Era uma nova substância psicoativa, essencialmente uma droga sintética que imitava quaaludes, enquanto usava uma estrutura molecular ligeiramente diferente. O aparecimento da metilmetaqualona na Austrália sugere algo importante. A demanda por efeitos semelhantes aos do quaalude não desapareceu. Químicos subterrâneos estão sintetizando análogos, drogas similares, que produzem baratos similares, para preencher a lacuna de mercado deixada quando a metaqualona se tornou indisponível. Este é um padrão que se repete em toda a cultura de drogas. Quando uma substância se torna indisponível, o mercado se adapta. Às vezes os usuários mudam para alternativas existentes. Às vezes químicos criam novas substâncias que aproximam os efeitos da original. A droga específica pode desaparecer, mas a demanda por seus efeitos persiste. A memória cultural dos quaaludes provou ser, notavelmente, durável. Referências aparecem regularmente em discussões sobre a cultura dos anos 1970. Documentários sobre o estúdio 54, inevitavelmente mencionam disco bisquete. Histórias orais da era disco incluem histórias sobre Ludin Out. A droga alcançou uma espécie de status mítico. A pílula que definiu uma era. Frequentemente há uma nostalgia nessas referências que passa por cima da realidade destrutiva da droga. As pessoas lembram dos quaaludes como a droga divertida, a droga da festa, a droga que tornava as noites de discoteca mágicas, lembram da euforia e esquecem das overdoses, das agressões, das famílias destruídas pela dependência. Essa memória seletiva é perigosa. É parte do motivo pelo qual crises farmacêuticas continuam se repetindo. Lembramos das partes boas, o alívio da dor, a euforia, as soluções para problemas médicos genuínos, e minimizamos ou esquecemos o custo humano, até que se torne impossível de ignorar. A cena de O Lobo de Wall Street captura isso perfeitamente. Lembram da euforia e esquecem das overdoses, das agressões, das famílias destruídas pela dependência. Essa memória seletiva é perigosa. É parte do motivo pelo qual crises farmacêuticas continuam se repetindo. Lembramos das partes boas, o alívio da dor, a euforia, as soluções para problemas médicos genuínos. E minimizamos ou esquecemos o custo humano, até que se torne impossível de ignorar. A cena de O Lobo de Wall Street captura isso perfeitamente. A aventura de Belfort com quaalude é interpretada para comédia, e é engraçada, mas as pessoas reais que dirigiram carros tão prejudicadas mataram outras pessoas. As pessoas reais que tomaram esse tipo de dose nem sempre acordaram. A cena funciona como entretenimento, precisamente porque estamos a vendo através de distância histórica suficiente para a átila. Absurda, em vez de horrorizante. Mas para uma droga supostamente extinta, os quaaludes permanecem surpreendentemente presentes na consciência popular. Pessoas que nunca viveram a era disco dos anos 1970 conhecem o termo disco biscuits. Pessoas que nunca viram uma pílula 714 ainda as referenciam. A marca cultural é mais profunda e mais permanente do que a própria droga. Talvez isso seja apropriado. Os quaaludes sempre foram tanto um fenômeno cultural quanto químico. A droga se tornou um símbolo de liberação, de excesso, de um momento específico na história americana, quando fronteiras pareciam estar se dissolvendo, e tudo parecia possível, incluindo autodestruição. Esse simbolismo sobreviveu às próprias pílulas por décadas. Em 1995, a Purdue Pharma lançou um novo analgésico opioide, chamado Oxycontin. A empresa o comercializou agressivamente para médicos, enfatizando sua eficácia para alívio da dor e minimizando riscos de dependência. Representantes de vendas disseram aos médicos que a formulação de liberação prolongada da droga a tornava menos propensa ao abuso do que outros opioides. Isso foi, ou um erro catastrófico, ou uma mentira calculada, dependendo de quais documentos internos você acredita. Dentro de alguns anos, o abuso de Oxycontin estava desenfreado. As pessoas descobriram que esmagar as pílulas de liberação prolongada e cheirá-las, ou injetá-las, produzia um barato intenso semelhante à heroína. As taxas de dependência dispararam. Mortes por overdose subiram. Comunidades, particularmente na América rural, foram devastadas. Os paralelos com os quaaludes são impossíveis de ignorar. Ambas as drogas foram comercializadas como alternativas mais seguras a medicamentos existentes, com problemas de abuso conhecidos. Os quaaludes foram promovidos como mais seguros que os barbitúricos. Oxycontin foi promovido como mais seguro que opioides de ação curta. Em ambos os casos, a alegação de mais seguro forneceu cobertura para marketing agressivo,
a médicos que genuinamente queriam ajudar seus pacientes. Ambas as drogas eram medicamente eficazes. Os Quaaludes realmente ajudavam pessoas com insônia. OxyContin realmente ajuda pessoas com dor severa. Os benefícios médicos eram reais, o que tornou fácil para empresas farmacêuticas, médicos e até alguns pacientes racionalizarem, continuar seu uso. Apesar da crescente evidência de dano, ambas as drogas criaram mercados recreativos inesperados. Nenhuma empresa farmacêutica pretendia criar uma droga de rua, mas as propriedades que tornavam esses medicamentos eficazes também os tornavam atraentes para uso não médico. A euforia relaxante dos Quaaludes e o barato poderoso do OxyContin eram características de uma perspectiva médica e bugs de uma perspectiva de saúde pública. Ambas as drogas geraram lucros enormes, enquanto criavam custos sociais enormes. As empresas farmacêuticas fizeram centenas de milhões ou bilhões de dólares. A sociedade pagou pelo tratamento de dependência, pelas mortes por overdose, pelas famílias quebradas, pelos custos da justiça criminal e pelas consequências de saúde a longo prazo. Mas há uma diferença crucial. A Horror se afastou. Quando John Ackman percebeu que o Quaalude estava criando 98% das dores de cabeça de sua empresa, por 2% da receita, vendeu os direitos. Quando a Lehman percebeu que não podia controlar o problema, eventualmente parou a produção. Quando nenhuma empresa farmacêutica quis mais fabricar metaqualona, a produção simplesmente cessou. A Purdue Pharma lutou para continuar vendendo OxyContin, mesmo quando os corpos se acumulavam. Mesmo quando a crise de dependência se tornou impossível de ignorar, mesmo quando estados e o governo federal entraram com processos, a empresa continuou comercializando a droga agressivamente. Reformularam-na para torná-la mais difícil de esmagar. Disputaram pesquisas mostrando altas taxas de dependência. Financiaram estudos que minimizavam os riscos. Levou mais de 2 décadas, milhares de mortes por overdose e eventualmente acusações criminais contra executivos da empresa, antes que o papel do OxyContin na crise de opioides fosse totalmente reconhecido. Mesmo assim, a droga ainda é prescrita, ainda está no mercado, ainda gerando receita, ainda causando dependência. Por que a diferença? Parcialmente, é sobre margens de lucro. OxyContin foi muito mais lucrativo do que os Quaaludes jamais foram. O mercado de gerenciamento de dor é muito maior do que o mercado de insônia. A Purdue tinha mais incentivo financeiro para lutar do que a Horror tinha. Parcialmente, é sobre cultura corporativa. A Horror era uma empresa farmacêutica relativamente conservadora, que valorizava sua reputação. A Purdue era de propriedade da família Sackler, que estava disposta a ser mais agressiva e mais tolerante ao risco na busca do lucro. Mas principalmente, é sobre algo que nós como sociedade ainda não descobrimos como lidar. Medicamentos que são medicamente benéficos e socialmente destrutivos, ao mesmo tempo. Não é um problema novo. É tão antigo quanto a própria medicina. A morfina é um analgésico incrivelmente eficaz e altamente viciante. Anfetaminas podem ajudar pacientes com TDAH a se concentrarem e podem ser abusadas como estimulantes. Benzodiazepínicos tratam ansiedade severa e criam dependência. A lista continua. A resposta padrão da indústria farmacêutica é que essas são decisões médicas a serem tomadas entre médicos e pacientes. Se um medicamento está sendo abusado, esse é um problema de aplicação da lei, ou um problema de educação, não um problema da indústria farmacêutica. As empresas fabricam drogas, não controlam como as pessoas as usam. Essa resposta é legalmente defensável, mas moralmente questionável. Quando uma empresa farmacêutica sabe, não suspeita, mas sabe de seus próprios dados, que o medicamento está sendo amplamente desviado e abusado, ela tem a responsabilidade de retire a load do mercado? Ou sua única responsabilidade é com os acionistas, significando que devem continuar vendendo enquanto for lucrativo e legal? A Horror e a Lehman finalmente decidiram que tinham uma responsabilidade mais ampla. O dano à reputação e o peso moral da crise do Quaalude superavam o lucro de vendas continuadas. Isso foi incomum, o suficiente para que a citação de John Ackman, 2% de vendas, 98% de dores de cabeça, se tornasse famosa precisamente porque representava um comportamento corporativo que era surpreendente e talvez até admirável. A maioria das empresas farmacêuticas não seguiu esse exemplo. A crise de opioides finalmente forçou alguma responsabilização. A Purdue Pharma foi dissolvida em falência. Membros da família Sackler pagaram bilhões em acordos, embora tenham evitado processo criminal.
Outras empresas farmacêuticas que fabricaram ou distribuíram opioides enfrentaram processos e acordos, mas a lição não foi tanto aprendida quanto litigada. As empresas agora sabem que podem enfrentar consequências legais se suas drogas alimentarem uma crise de dependência. Sabem que precisam ser mais cuidadosas com marketing e documentação. Mas o modelo de negócios fundamental, fabricar substâncias viciantes, comercializá-las agressivamente para médicos, lucrar com prescrições generalizadas, não mudou. E o padrão continua com novas drogas. Benzodiazepínicos como os Xanax agora são amplamente prescritos em excesso e frequentemente abusados. Gabapentina, originalmente um medicamento anticonvulsivo Tornu-C, uma droga de abuso em certas comunidades, Adderall e outros medicamentos para TDAH, têm mercados ilegais robustos. Cada vez, a resposta da indústria farmacêutica é a mesma. Estes são medicamentos legítimos sendo mal utilizados. Não é nossa culpa. Seguimos as regulamentações. Avisamos sobre efeitos colaterais. Não podemos controlar o que acontece depois que um médico escreve uma prescrição. A história do Quaalude sugere uma lição diferente. Às vezes uma droga funciona bem demais para seu próprio bem. Às vezes a linha entre benefícios médicos e barato recreativo é fina demais para manter. Às vezes a única escolha responsável é parar de fabricar um medicamento, mesmo que seja lucrativo, mesmo que ajude alguns pacientes, porque o custo social é alto demais. Essa é uma posição radical em uma indústria construída sobre lucro. Mas vale a pena considerar o que teria acontecido se a Roher tivesse lutado para continuar vendendo Quaaludes da forma que a Purdue lutou para continuar vendendo Oxycontin. Quantas overdoses a mais? Quantas agressões a mais? Quantos anos a mais de uma crise de drogas antes de finalmente colocá-la sob controle? A decisão da Roher de se afastar do Quaalude não foi altruísta. Foi um cálculo empresarial sobre reputação e risco legal. Mas o resultado foi que pararam de contribuir para uma crise de saúde pública anos antes do que teriam feito de outra forma. Isso criou espaço para a estratégia de Jenny Haislip ter sucesso. Se as empresas farmacêuticas ainda estivessem produzindo metaqualona nos anos 1980, controlar a produção ilegal teria sido muito mais difícil. A verdade desconfortável que a indústria farmacêutica não quer reconhecer é esta: algumas drogas são perigosas demais para existirem, independentemente de seus benefícios médicos. Não porque não funcionem, não porque não sejam lucrativas, mas porque a natureza humana, menos nosso desejo por euforia, nossa tendência à dependência, nossa capacidade para uso recreativo de drogas, torna impossível mantê-las contidas a propósitos médicos. Os Quaaludes funcionaram. Ajudaram pessoas a dormir, trataram a ansiedade eficazmente. Esses benefícios médicos eram reais e valiosos, mas foram esmagados pelo apelo recreativo, pela associação com a cultura disco, pela facilidade de desvio e abuso. O fato de que a droga eventualmente desapareceu, não por razões médicas, mas porque a sociedade não podia controlá-la, sugere que alguns medicamentos não podem coexistir com padrões de comportamento humano. São bons demais em produzir os efeitos que as pessoas querem, fáceis demais de fazer mau uso, difíceis demais de restringir a propósitos médicos legítimos. O desenvolvimento farmacêutico moderno tenta engenharia em torno desse problema. Formulações de liberação prolongada supostamente reduzem o potencial de abuso. Produtos combinados emparelham medicamentos ativos com substâncias que os tornam desagradáveis de cheirar ou injetar. Tecnologias de deterrência ao abuso são cada vez mais comuns em novas aplicações de drogas. Mas essas são soluções técnicas para um problema humano fundamental. Gostamos de drogas que nos fazem sentir bem. Se o medicamento produz euforia, relaxamento ou experiências aprimoradas, algumas pessoas o usarão recreativamente, independentemente da necessidade médica. Nenhuma quantidade de engenharia pode mudar essa realidade. A única solução verdadeiramente eficaz, demonstrada pelo desaparecimento dos Quaaludes, é tornar a droga indisponível. Não apenas mais difícil de obter, não apenas mais controlada, realmente indisponível. Foi isso que Haislip conseguiu com sua estratégia de controle de precursores. Ao tornar impossível fabricar metaqualona, eliminou a droga de uma maneira que a aplicação nunca poderia ter feito. Você não pode prender seu caminho para fora de um problema de drogas, mas pode regulamentar seu caminho para fora de um. Esta lição foi parcialmente aplicada a outras drogas. A produção de metanfetamina caiu quando a pseudoefedrina se tornou mais difícil de obter em grande quantidade. Alguns análogos de fentanil foram controlados através de acordos internacionais de precursores. A estratégia funciona, mas requer algo difícil: cooperação internacional, paciência, diplomacia e disposição para criar soluções burocráticas entediantes
em vez de ações dramáticas de aplicação. Requer tratar problemas de drogas como questões de cadeia de suprimentos, em vez de questões de justiça criminal. Mais importante, requer reconhecer quando uma droga, mesmo uma medicamente útil, está causando mais dano do que bem, e estar disposto a fazê-la desaparecer. Não regulá-la melhor, não controlá-la mais cuidadosamente, fazê-la deixar de existir. Essa é a lição dos Quaaludes. De laboratório indiano ao estúdio 54, de medicação milagrosa a disco biscuits, de produto farmacêutico à obsessão a memória cultural. Todo o arco da droga demonstra que algumas substâncias não podem ser gerenciadas. Só podem ser eliminadas. Não aprendemos essa lição. Ainda estamos tentando gerenciar opioides, controlar benzodiazepínicos, regular estimulantes. Ainda estamos operando sob a suposição de que com restrições e salvaguardas suficientes, podemos ter nossas drogas medicamente benéficas, sem os custos sociais de dependência e abuso. Os Quaaludes sugerem que às vezes isso é impossível. Às vezes você tem que escolher. E às vezes a escolha certa é se afastar de um produto lucrativo porque o custo humano é alto demais. John Ackman entendeu isso em 1978. Jenny Haislip entendeu isso nos anos 1980. A questão é se a indústria farmacêutica vai entender isso novamente, ou se continuaremos repetindo o ciclo. Nova droga, promessa médica, marketing agressivo, crise de abuso inesperada, resposta tardia até que a contagem de corpos nos force a agir. Os Quaaludes se foram. A era disco terminou. O estúdio 54 fechou. As pílulas 714 desapareceram das ruas americanas. O que resta é um conto de advertência sobre o que acontece quando medicina encontra cultura, quando o lucro encontra responsabilidade, e quando uma droga funciona bem demais para o bem de qualquer um. A única vitória genuína na guerra às drogas veio não da aplicação, mas de fazer uma droga deixar de existir. Essa é a lição. A questão é se temos a sabedoria para aplicá-la.